Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo mil maravilha. Eu sou a Ana Paula do Ateliê Arte com Amor, todo mundo já sabe, Ana, que são as suas alunas. Ah, sim, então deixa, essa parte bom, não pode deixar uma piadinha, né? Bom, galera, eu vim aqui mostrar pra vocês como que vocês fazem aquela modelagem daquele vestidinho da enfermeira. Depois eu vou colocar novamente a foto do vestidinho lá no grupo pra vocês verem como é que é super fácil de fazer, tá? Não tem muito segredo, tá? Então, se você ia comprar um molde, não precisa, que você mesmo consegue fazer, tá ok? Bom, a sainha dele vai ser uma sainha godê, a gente já fez, e a gente vai usar a parte de cima do nosso vestidinho, que é o molde de base. Então, bora lá, sem muitas delongas, vamos lá? Então, eu vou mostrar aqui no quadro negro, que no caso é verde. Bom, então eu desenhei aqui, né, a parte do nosso molde de base, que no caso seria esse aqui, tá? Esse aqui é do porquinho da Índia, é que é pra caber aqui no vídeo, tá? Então, eu peguei e passei ele pra cá. Então, o vestidinho dela é bem simples, que ele é com uma manguinha mais ou menos igual a essa, tá? Então, vamos lá. Como eu já passei o meu molde ali, no meu papel, tá? Então, como ele tem manga, então a gente vai cortar separado, tá? Então, a gente vai separar a parte da frente com a parte das costas, tá? Você não faz junto, porque senão não dá pra você colocar manga. Até dá, se você cortar ele uma peça só, até dá. Mas aí você vai dar um trabalho danado pra você colocar manga, e então faça separado, ok? Então eu vou separar a frente e as costas. A parte, eu nem vou quase mexer na parte, tá, gente? É bem simples mesmo. A parte das costas, então ele é fechado, né? Então essa parte aqui do molde, que ele vem com essa parte que seria para você colocar botão ou velcro, caso você vai fazer ele aberto nas costas, você elimina ele. Então você fala assim, tchau, querido. Tá? Então a parte das costas do vestidinho é essa parte aqui, tá? Então você vai usar essa parte aqui, essa. Aí você vai deixar na altura da cintura, aí fica do seu gosto. Se você quer que a sainha saia da altura da cintura, se você quer ela mais para cima ou um pouquinho mais para baixo. No caso, vamos deixar ele na altura da cintura. Deixo ele na altura da cintura, fecho aqui e fecho aqui. Caso você queira, por exemplo, eu acho que ele tá muito decote camiseta, eu quero fazer um pouquinho mais baixo. Não tem problema, você pode abaixar o decote do seu vestidinho, tá? Só não abaixa muito, porque ele não é de regular no pescoço. Se você abaixar demais, você sabe que depois ele vai ficar muito decotado, tá? Aí vai do seu gosto, tá? É igual quando você vai fazer um vestido, né? Então você pega um molde e você decide o quanto você quer de altura do decote, aqui, e aí você decide. Aqui no caso é a mesma coisa, é você que vai decidir, porque você que tá fazendo a sua modelagem, tá? Então, eu fiz essa parte, então a parte das costas já está pronta, tá vendo? Agora nós vamos partir para a parte da frente. A parte da frente, como eu falei, você vai cortar separado, tá? Então, vou pôr aqui assim, ó, separado, tá? Você separa ele e você vai manter a mesma coisa, tá? Aqui, o decote, tá? Aqui assim, e a mesma altura. Se você deixou ele nessa altura, você deixa esse aqui nessa. Caso, por exemplo, você fosse fazer um pouco mais baixo aqui assim, aí você deixaria aqui e terminaria aqui, dá uma arredondadinha que fica bacana também, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, tá? Então, aqui. Então, o meu vai terminar aqui. Você pode levantar um pouquinho, para ele não terminar aquele negócio reto. Você pode subir 1 centímetro, 1,5 centímetros. Daí depende também muito do tamanho. Por exemplo, se é um pincher pequenininho, você sobe 1 centímetro. Agora, se é por exemplo, um chau-chau, aí você sobe uns 2, 3 centímetros, tá? Aí também é como a tia Ana fala, aí vai do seu jeito de fazer, tá bom? Então, digamos aqui, eu subi 1 centímetro para dar essa arredondadinha aqui, gente. Essa arredondadinha aqui fica um charme lascado na roupa, tá? E aqui você vai usar a parte do botão, tá, gente? Vocês vão usar a partezinha aqui básica do botão.
Lembrando o seguinte, gente, quando a gente vai fazer uma roupa que ela não estica e que ela tem botão ou velcro na frente, você sempre dá aquela folguinha básica, tá? Então daí eu já ensinei no vídeo aqui, né? Tem aqui os vídeos, tá? Que você sempre deixa um pouquinho a mais. Por exemplo, se ele tem 30 centímetros, deixa com 32, para não ficar aquela coisa esticada. Para você ter uma ideia, essa minha camiseta é camiseta tamanho P, mas ela não tá assim, né? Então ela tá larguinha e é a mesma coisa, tá? Então não faz assim espremido. Agora, Ana, mas eu vou fazer para vender. Então daí você segue, né? Como eu vou explicar rapidinho para vocês para não perder muito o foco. Por exemplo, qual a diferença, que vieram perguntar, qual a diferença, Ana, entre costura industrial e costura e corte e costura? A costura industrial você costura tamanho PMG, GG, 1, 2, 3 e lá vai a medida. Então é aquela e aquela e vai naquela tabela. A costura, o corte e costura, você vai fazer sob medida, tá? Então eu tenho a medida, então eu tirei a medida, então eu vou fazer a roupa para aquela medida, para aquele cachorro, para aquela cachorrinha, para aquele gatinho, para aquele coelhinho, para aquele porquinho, para aquela pessoa, tá? Aí é corte e costura. Então daí você vai fazer sob medida. Costura industrial é que você segue uma tabela. Então na pet é a mesma coisa, você vai fazer industrial, você segue a tabela e vai na fé. Aí a pessoa lá que decide, que vai escolher, vai experimentar e vai ver qual roupa fica melhor. Se você vai fazer por medida, faça com sobra. Tá? Foi só isso. Bom, então aqui ficou a mesma coisa. E a manguinha, logicamente, que já tem no molde de base, você vai usar a manguinha normal, tá? Agora nós vamos partir para a sainha, tá? Então vou dar uma levantada aqui para vocês verem como que faz a sainha. Bom, então agora nós vamos partir para a parte da sainha, tá? Então eu desenhei aqui no cantinho a parte das costas, aqui a parte da frente, tá? E aí eu fiz um simulado aqui, né, da parte aqui, que seria essa parte que tá aqui, que sobrou aqui embaixo, tá? Só para vocês terem uma noção do que eu tô falando, tá? Bom, então eu tenho essa parte aqui e eu vou querer fazer uma sainha godê, tá? A sainha godê é essa daqui, gente. Tá? Ó, você pode ver que ela é godê, tá? Ela não é daquela retinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver aonde é que eu vou começar. Bom, eu sei que aqui é a minha metade, ela tem que estar aqui. Aí, eu vou colocar a sainha até aqui, que é na divisa entre as costas e a frente, ou um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais na frente. Assim, se você vai fazer para um cachorrinho, você pode pôr 1 ou 2 centímetros, 1 centímetro na parte da frente aqui, tá? Se é um porquinho da Índia que você for fazer, como ela é muito baixinha, eu não recomendo fazer não. Você faz um pouquinho bem assim na divisa que vai ficar melhor, tá? Digamos que você queira fazer para porquinho da Índia, então você já tá sabendo. Bom, então aqui digamos que é para um cachorrinho, então eu vou colocar 1 centímetro para cá. E aí você vai medir daqui até quanto você tem aqui, tá? Então quanto que eu tenho? A minha parte das costas e mais esse 1 centímetro que eu coloquei aqui. Vamos fazer de conta, tá? Vamos fazer assim de conta que a gente tem 10 centímetros, tá? Porque o cachorro é bem pequenininho, porque daí seria 20, né? Mais o restante ali. Então, aqui eu tenho 10 centímetros, tá? 10. Bom, beleza, eu tenho 10 centímetros. Então, você já tem que memorizar lá na sua cabeça. Não precisa memorizar porque você acabou de marcar, tá, Ana? É lógico, né? Aí você vai ver quanto que você tem daqui pra cá, quanto que sobrou, tá? Então, digamos aqui sobrou 10 centímetros. Você vai colocar, por exemplo, o babado. Se você vai colocar o babado, então você sabe que a saia, se ela tem 10, você põe 8. Se ela tiver 12, você tira o tanto do babado. Não vou colocar babado, né? Eu vou terminar ela com viés. Bom, então se você vai terminar ela com viés, você vai deixar os 10 centímetros restantes, tá? Então vamos lá. Então aqui eu tenho de altura, vamos colocar aqui que eu tenho 12 centímetros de altura, tá? Vamos supor, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma folha e vou fazer uma reta. E uma outra reta aqui, tá? Então, aqui eu tenho 10 centímetros, correto? Eu vou fazer um círculo, né? Porque a saia ela é um círculo. Então, eu quero que ela não quero babado aqui em cima. Eu quero que ela fique godê, mas não babado aqui em cima. Aqui em cima eu quero que ela fique justa e só um babadinho embaixo. Então,
Se eu tenho 10 centímetros, eu vou pegar esses 10 centímetros e vou dividir por 4, que vai dar 2,5, tá? Beleza. Por que 2,5? Porque eu peguei o 10 e dividi em 4, tá? Porque o meu molde está dobrado em 4. Então, eu vou marcar 2,5 aqui. E desse ponto para cá, 2,5. Você vai pôr a sua régua aqui, nessa pontinha, sua fita métrica, e vai medir 2,5, tá? E aí você vai fazer isso aqui, ó, tá? Então aqui eu já tenho a cintura. Caso eu queira fazer mais godê em cima, não posso fazer? Claro, sem problema nenhum. Aí o que você vai fazer? Se você fizer com 12, com 13, né, a mais, é só você pegar e dividir por 4. Então, o tanto que você fizer, divide por 4, tá? Qualquer, por exemplo, 20 centímetros, você divide por 4 dá 5, tá? Aquelas que já procuram número redondo para não fazer, para não cansar a cabeça. Bom, então, agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a altura da minha saia. E a altura da minha saia é 12 centímetros. Da onde que eu vou medir meu 12 centímetros? Daqui pra cá? Não. Você vai medir os 12 centímetros saindo desta ponta aqui. Por quê? Porque se você medir daqui pra cá, você já perdeu 2,5 centímetros, né? Então, daqui pra cá, você vai marcar 12 centímetros, porque você vai fazer no viés, tá? Senão, você diminuiria, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, 12 centímetros, tá? Aí, desse ponto para baixo, você pode pôr a fita. Então, 12 mais 2,5 vai dar o quê? 14,5. Aí, você pode pegar, aí sim, você pega a sua régua ou sua fita métrica daqui, você vai, faz esse ângulo aqui assim e marca aqui, aqui, né? Daí, no caso, seria 14,5, tá? Para dar os 12, tá? Daqui para cá, você vai marcando. E vai marcando até o tanto, tá? Que você vai fazer aqui. Bom, marquei, né? E agora você fecha o círculo, tá? Então, a sua saia vai ser isso aqui. Correto? Então, essa parte aqui ficou a cintura e aqui pra cá o seu godê, tá? Bom, eu fiz isso daqui. Daí, quando você abrir, ela vai ficar... Quando você abrir, ela vai ficar o círculo e o círculo. Correto? Sim. Então, ela vai ficar assim, né? Então, daí você vai cortar aqui, né? Por quê? Porque a sainha pet, ela não é fechada. Se fosse de uma criança, é só isso aqui, né? E aí você coloca e vira saia de lambada. Para quem é dos anos 90 sabe que é lambada. Agora quem não é, então fica com a Anitta aí. Aí você vai abrir ela, né? Então quando você abrir, o que você vai fazer? Você vai dobrar no meio, tá? Deixa eu desenhar aqui. Uma outra cor. Aqui. Aí você vai... Ó. Aí você vai ficar com ela assim, tá? Você vai pegar e vai dobrar, tá? Então ela ficou meia. Aí você pega, vira essa aqui e parte pra baixo. Bom, beleza. E aqui, ó, você só faz isso aqui, ó. Tá? Então, aqui ficou a dobra. Pra quê? Pra ela ficar assim, né? Bem arredondadinha aqui. Porque daí, quando você abrir, a saia ela vai ficar aberta assim. As mãos tudo sujas de giz. A saia vai ficar toda aberta e vai ter aquela curvinha. Né? Limpa na roupa mesmo. Pra ela ficar assim, ó. Pra não ficar aquele negócio reto, né? Chapadão, né? Vai ficar meio esquisitão. Tá? Então, aquele vestido da enfermeira é só isso que vocês vão fazer. Não tem muito segredo, tá?
Aí vocês podem fazer com manga, vocês podem fazer sem manga, vocês podem fazer também o estilo marinheiro, que é bem parecida, né? Aí atrás você põe aquela golinha marinheiro, se você quiser. Você pode fazer com outra cor de tecido, por exemplo, você pode fazer para festinha junina. Então, se você mudar a cor do tecido, você pode fazer diferente. Você pode fazer de malha, você pode fazer de tricoline, textolém, algodão, tá? Você pode fazer de brim, de jeans, aí fica do seu gosto, tá bom? Então, aí a montagem é bem simples, não tem muito segredo, tá? Porque daí você vai montar tipo uma camiseta, mas se vocês quiserem eu faço um vídeo fácil pra vocês, tá? Nessa parte aqui, né? Não tem muito segredo. E o mais interessante é a saia, tá? Então agora você já sabe fazer a saia godê. Tá bom, gente? Então se você gostou, você deixa aquele joinha para dar uma força para saber que vocês estão gostando. E se ficar alguma dúvida, logicamente é só falar no grupo ou me chamar no WhatsApp, que daí nós falamos, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula.